Olá pessoal, estamos iniciando a resolução das questões de física da prova do Enem 2016 na sua primeira aplicação. Além da resolução, nós vamos também analisar as questões em relação ao seu possível posicionamento na régua da TRI, da teoria de resposta ao item. Inclusive, nessa edição de 2016, muitos alunos consideraram as questões de física mais desafiadoras do que as questões de química e biologia. Isso nos leva a crer que muitas questões de física posicionaram-se acima dos 500 pontos na régua da teoria de resposta ao item, que vai medir a tua escala de proficiência dentro da prova. A gente vai começar pela questão de número 47 da prova azul. A questão que fala da usina de Itaipu, que fala que ela tem uma potência total instalada de 140 mil megawatts e te dá uma série de dados referentes às quedas da água que vão alimentar as turbinas. Numa vazão de 690 metros cúbicos por segundo, a uma altura de 118,4 metros, com dados de apoio, como a densidade da água, como a gravidade local. E a pergunta dele, e aí é que está o grande detalhe da questão, que muitos alunos se perderam. Ele deseja a potência não aproveitada, a potência então dissipada, em cada unidade geradora de Itaipu. Porque a potência instalada que ele fornece, gente, é a total. Mas a potência não aproveitada que ele pede é em cada unidade geradora. Então, olha só, ali na usina de Itaipu, que já está aparecendo ao lado para ti, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente sabe que sempre que desejamos encontrar uma potência dissipada, nós vamos à subtração de um total por um útil. Ou seja, eu vou pegar uma potência total que eu produzo e subtrair daquilo que eu utilizo, daquilo que a questão chama de instalado. Eu consigo dessa maneira aquilo que eu não aproveito. A potência útil é a mais fácil da gente obter, porque a gente tem 140 mil megawatt de potência total instalada e são 20 unidades geradoras, 20 turbinas. Isso nos dá uma potência útil de 700 megawatts por unidade geradora. A potência total é um pouco mais trabalhosa. Para encontrar potência, uma vez que a gente pode considerar o peso da água constante durante a queda, a gente vai dividir o trabalho realizado por esse peso pelo tempo. E o tempo é simples, porque ele me deu a vazão em metro cúbico por segundo. Então eu tenho 690 metros cúbicos por segundo. O tempo de queda é 1 segundo. E a massa nesse tempo é de 690 mil quilogramas, que a gente multiplica por 10 para encontrar em newtons esse peso, e pela altura de 118,4 para poder encontrar exatamente esse trabalho. Ali eu já tirei o 10 na 6 para colocar um mega, e eu cheguei a 816,96 megawatt de potência total de uma unidade geradora. Portanto, a nossa potência dissipada é o total de 816,96 obtido na queda de água, menos os 700 de útil, de instalado. Então a potência perdida, não aproveitada, dissipada em cada turbina, 116,96 megawatt, que nos leva à alternativa C de Croácia. A próxima questão de física é a questão 49, uma questão de efeito Doppler, que na régua da teoria de resposta ao item deve ter se posicionado abaixo da questão de Itaipu por não ter uma exigência matemática. Mas o fato é que existe um ouvinte, chamado observador, no caso do som, um ouvinte, e existe uma fonte sonora, uma ambulância, que se aproxima dele. E depois, ao passar por ele, vai se afastar dele. E a pergunta é, qual é o gráfico que mostra a frequência aparente que o ouvinte vai perceber da ambulância em função da aproximação, da passagem por ele e do posterior afastamento. O que a gente precisa lembrar em relação a esse chamado efeito Doppler, que a questão na realidade está cobrando? Que sempre que houver uma variação de posição, ou seja, uma aproximação ou um afastamento entre a fonte do som e o receptor desse som, esse receptor estará percebendo uma frequência aparente do som. Uma frequência que pode ser maior do que a frequência real, nesse caso ele escutaria um som mais agudo do que a frequência real, ou uma frequência menor do que a frequência real, nesse caso ele escutaria um som mais grave.
Por que que isso acontece? Olha a animação que a gente está usando aqui do nosso lado. Eu tenho ali um ouvinte, um observador, e um avião que se aproxima e se afasta dele. Quando ocorre a aproximação, as frentes de onda das compressões e rarefações das moléculas de ar que propagam o som estarão cada vez mais próximas uma da outra. Isso indica um comprimento de onda menor. Lá no V lambda F, se o comprimento de onda é menor, a frequência ela é maior. Então eu vou escutar, eu vou perceber uma frequência aparente que é maior do que a real. Quando ocorre o afastamento, as frentes de onda estariam cada vez mais distantes uma da outra, como eu congelei exatamente nesse momento, o que me dá um comprimento de onda, um lambda maior, gerando uma frequência menor. Então depois que o aviãozinho está passando na nossa animação, ele vai escutar um som cada vez mais grave. O desenho que eu coloquei em cima é para tu aproveitar e dar uma revisão nesse efeito Doppler. Ali, nós temos um carrinho vermelho, que pode ser, por exemplo, um carro de bombeiros, e observe bem, quando ele se aproxima do ponto à direita, o comprimento de onda reduz. Isso indica uma frequência aparente maior. Então, na aproximação, eu vou escutar um som mais agudo, de frequência aparente maior que a real. Já no ponto à direita, no ponto à esquerda, a gente já tem um comprimento de onda aumentado. E isso indica que eu tenho uma frequência aparente que é menor do que a real. Então eu vou escutar um som mais grave. Como a ambulância na questão se aproxima do sujeito, na aproximação, que é o primeiro intervalo aqui na alternativa D, a frequência aparente está maior que a real. No exato momento que ele passa ao lado do ouvinte, ele escuta que é exatamente no pontilhado a frequência real. Mas a partir dali há um afastamento e eu já vou para o segundo intervalo no gráfico, onde a frequência aparente é menor do que a real. Por isso que nessa questão 49, que na escala de proficiência deve ter se localizado muito próximo da região dos 500 pontos, eu fiquei com a alternativa D de Dinamarca. A questão de número 54 é outra questão que vai ter um grau de matemática, de exigência matemática, um pouco maior. Não tanto quanto na usina de Itaipu, mas tem toda a interpretação do texto. Então também deve ter se localizado na escala acima dos 500 pontos. Ele fala de uma usina nuclear e diz que essa usina nuclear está localizada à beira de um rio, onde a temperatura média da água está em torno de 25 graus Celsius. Ele ainda diz que o projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica. E em razão das restrições técnicas, e existe aí toda uma questão ambiental que é fundamental nesse processo, ele está dizendo que nós precisamos de um arrefecimento. Nós vamos mostrar para ti por que esse arrefecimento é necessário, em função de uma norma técnica lá de 2011, que não eleve a temperatura da água do rio em 3 graus Celsius acima disso, ou seja, eu posso ter uma elevação de temperatura de no máximo 3 graus Celsius. Ele me dá o calor específico da água, isso é muito importante, porque a unidade do calor específico regula todas as unidades do cálculo. E tem uma informação muito importante que ele vai nos dar na questão. Ele quer saber quantos quilogramas de água eu vou usar por segundo. Mas a informação fundamental da questão é que a potência de refrigeração é o dobro da potência elétrica que a usina vai gerar. E isso eu marquei ali em vermelho para ti. Essa informação é que vai nos dar a resolução. Porque se a potência elétrica que eu quero gerar na usina é de 1 megawatt, eu vou ter que ter uma potência de refrigeração de 2 megawatt. Aproveita e dá uma revisadinha no funcionamento da usina nuclear comigo. Ali na usina nuclear, tu tem 3 estágios de água. O primeiro estágio, vamos chamar de estágio A, é ali na parte amarela, é a água que está dentro do reator. Ocorre a reação de fissão nuclear e essa reação de fissão nuclear vai gerar uma elevação da temperatura da água. E essa água é pressurizada. A gente tem que lembrar da calorimetria. Vamos lembrar da panela de pressão. Quanto maior a pressão a qual a água está submetida, o ponto de ebulição dessa água é maior. E aquela água ali está a elevadíssima pressão. A pressão a qual ela está submetida é muito grande. Então ela atinge muito mais do que 100 graus Celsius. Essa água vai circular por uma tubulação e a tubulação metálica, condutora de calor, vai fazer contato com uma segunda água.
e vai trocar calor e aquecer essa água, que também é pressurizada e que também vai atingir uma temperatura muito elevada. Vai entrar em ebulição e vai gerar um vapor de água que vai movimentar a turbina. Aí lá, o mesmo princípio do geradorzinho que tu usa até na bicicleta de vez em quando, ou naquelas lanternas sem pilha, que a gente fica apertando um gatilho, sacudindo a lanterna ou girando uma manivela. Ocorre uma variação de fluxo de indução e a gente cria uma tensão e uma corrente induzida que vão ser distribuídas para o centro consumidor. Só que aquele vapor de água, ele tem que voltar a ser água e para isso ele tem que perder calor. Então esse vapor faz contato com uma terceira água, que é a água que eu vou retirar do rio que a questão cita. Nessa troca de calor, aquele vapor condensa, vira água de novo e refaz o circuito. Mas a água que eu tirei do rio para poder condensar aquele vapor, ela esquentou. Porque eu reitero, houve uma troca de calor. O vapor cedeu calor para poder condensar e a água do rio absorveu esse calor. E eu não quero que a temperatura da água, em função desse calor absorvido, exceda a uma elevação de 3 graus Celsius. Então, a quantidade de calor trocada pela água do rio é o produto da potência térmica e do tempo. A potência, reiteramos, é o dobro da potência elétrica que nós queremos tirar da usina, portanto 2 megawatts. Galera, agora é hora de ajustar equações e unidades. É o que faz a questão, na minha concepção, ficar acima dos 500 pontos na régua da TRI. A quantidade de calor na variação de temperatura é sensível, produto da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Potência vezes tempo. O calor específico, ele estava medido em kJ por quilograma vezes Celsius. Tudo bem, a questão pede os quilogramas que eu precisarei por segundo. Então já vou deixar o quilograma ali. Mas eu tenho uma potência que está indicada como 2 megawatt. O que eu posso fazer é tirar o mega colocando 10 na 6. Fico com 2 vezes 10 na 6 watts. Watt é joule por segundo. Esse joule aqui da direita não estaria batendo com o quilojoule lá do calor específico. Então eu vou tirar aquele quilo e vou deixar o 10 na 3. A variação de temperatura é de 3 graus Celsius e eu vou poder chegar ali numa massa de 167 quilogramas de água. Então uma questão que pelo cálculo, pela equação, na régua da teoria de resposta ao item, deve ter se localizado acima dos 500 pontos. Gente, questão de número 55, uma questão que novamente vai falar de onda sonora. E essa é uma questão que é bastante interessante. Ele fala de um alto-falante e fala que esse alto-falante tem potências que são maiores, potências intermediárias e potências que são menores. Ele vai te dar o gráfico, onde cada linha do gráfico mostra o comportamento da intensidade em decibéis a partir da distância que tu te encontra do alto-falante. O que a gente consegue enxergar nas frequências mais baixas ali, as frequências mais graves que a nossa escala da figura 2 está dando? Que quanto mais longe eu estou do alto-falante, a intensidade do som vai diminuir. E por que isso acontece? Vamos dar uma olhada nessa animação. Com muitas ondas isso acontece, inclusive com eletromagnéticas. Se eu me afasto da fonte da onda, a intensidade dela, a energia que ela propaga, vai reduzir. A onda sonora no ar, gerada por esse alto-falante, pela vibração dele, produz compressões e rarefações de moléculas de ar. Ou seja, regiões onde eu tenho maior concentração de moléculas e regiões onde eu tenho menor concentração. Observa como perto do alto-falante, essas compressões e rarefações estão mais definidas. Quer dizer que ali eu tenho mais energia, eu tenho mais intensidade. Observa como, à medida que eu me afasto, essas compressões e rarefações se tornam menos evidentes. A impressão que tu tem na figura é que elas estão mais próximas uma da outra. Isso indica que ali eu já estou carregando menos energia, a intensidade realmente, com a distância à fonte sonora, está diminuindo. Nessa questão, a alternativa correta é C de Croácia, que diz que essa intensidade do som vai diminuir na faixa das frequências graves, à medida, olha onde eu sublinhei, que eu aumento a distância em relação a esse microfone, em relação ao alto-falante, microfone alto-falante. Então, realmente, nas frequências graves, nas frequências mais baixas, aquelas que no nosso gráfico estão à esquerda, observe
Quanto maior for a distância, a intensidade sonora vai ser menor. Nessa questão, eu penso que na régua da teoria de resposta ao item, a gente já pode ter ficado abaixo dos 500 pontos, porque é uma questão bem mais de interpretação do que foram as primeiras questões de domínio de conteúdo ou de cálculo. Pessoal, questão 57, questão da prova azul. A questão fala do morcego. E isso é muito importante, é um exemplo muito clássico, principalmente quando o professor de física em aula trabalha o ultrassom. Então ele fala que o morcego emite pulsos, ondas sonoras de certa duração, de curta duração, que vão incidir e retornar ao morcego. Ele trabalha, na realidade, com... A questão fala em eco, não há necessariamente um eco, vai depender da distância que está o elemento que reflete o som em relação ao morcego. O que há sim é uma reflexão da onda sonora. Agora, se esse ponto que reflete essa onda sonora, esse pulso, está fixo, observe bem que a distância do morcego a esse ponto, necessariamente, se o morcego estiver voando no sentido desse ponto, está diminuindo ou se afastando dele, aumentando. Vai ter um efeito Doppler até se manifestando. Mas a questão fala que existe um inseto voando. E aí, de maneira mais evidente, a possibilidade de haver uma mudança de posição em relação ao morcego e ao inseto fica maior. Então, dá uma observada no que a questão está dizendo. Ó. A distância e a velocidade da mariposa, que é o inseto, na situação descrita, seriam percebidas pelo sistema do morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos, desse ultrassom que a gente está enxergando. Então observa bem, enxergando na figura, o morcego está percebendo. Eu tenho a mariposa voando, eu tenho um morcego, ele vai emitir o ultrassom, o pulso, ele vai incidir na mariposa e voltar para o morcego. Novamente, o efeito Doppler está se manifestando, porque está havendo, observe bem, uma aproximação ou um afastamento. Segundo o texto, um afastamento entre a mariposa e o morcego. Se há um afastamento, tu vai perceber uma frequência aparente que é menor que a real. Então ele vai perceber uma frequência diminuída. A intensidade vai diminuir, até pelo que a gente viu na questão anterior, há um aumento entre a fonte, e a fonte no caso é a mariposa que está refletindo o som. E se há um aumento nessa distância, a intensidade da onda sonora vai diminuir. E como o tempo vai aumentar, ele vai aumentar justamente em função do fato de que a distância entre a mariposa e o morcego está aumentando. Então, o aumento da distância entre os dois, pelo Doppler, dá uma frequência aparente menor que a real, me dá um tempo maior para o som ir e voltar, e como a fonte do som refletido, que é a mariposa, se afasta, o morcego recebe um pulso cada vez menos intenso. Muito boa questão, letra A de América, na minha concepção, ficou na faixa dos 500 pontos na régua da TRI. Gente, essa sim, questão de número 59 da prova azul. Essa questão, muitos alunos não conseguem resolver nem depois da prova. Nas questões de física, nós temos aí certamente uma das questões que ficou mais alta na escala da teoria de resposta ao item. Deve ter ficado bem acima dos 500 pontos. O que ele está nos dizendo é que, até o formato é bem interessante, é o formato de um sorvete, inclusive, né? Mas de doce a questão não tem nada. Né? De doce a questão não tem nada. Ele marca 4 resistências, como se fossem 4 fios, um de resistência 5 kΩ, aquele quilo ali não vai afetar em nada a tua questão, pode ficar bem tranquilo. Mais um trechinho de 20 kΩ e 2 fios de 10 kΩ. E ele marca 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. A pergunta dele é qual é a divisão da resistência equivalente quando o circuito for conectado entre A e B, pela resistência equivalente quando o circuito for conectado entre B e C. Gente, se você não redesenhar isso, você já deu o primeiro passo para ampliar a dificuldade da questão. Vamos bem devagar. Primeiramente, ligar entre A e B é mais fácil. Imagina só a corrente entrando pelo ponto A. Ela vai ter um nó e vai se dividir para 3 caminhos. O fio de 5 kΩ, o fio de 20 kΩ e aquele fio de baixo, aquele ramo de baixo, que tem 2 fios com 10 kΩ. Eu redesenhei daquela maneira. Então eu tenho o 5, o 20 e um ramo com 10 e 10. Eu vou começar fazendo aquela série de 10 e 10.
Ah, mas Alex, por que tu não faz primeiro um 10 em paralelo com 20? Porque, gente, o 10 não está em paralelo com 20. Quem tem em paralelo com 20 é o ramo que tem o 10. E naquele ramo eu tenho 10 e 10. Numa série, 10 mais 10, a resistência do ramo de baixo é 20. Agora sim, eu tenho dois ramos ali em paralelo, 20 com 20. Quando dois elementos de mesma resistência estão em paralelo, eu pego essa resistência e divido pelo número de resistências que eu associei. Então, no caso, 20 por 2 é 10. E aí eu tenho uma equivalente de dois resistores em paralelo, 5 e 10, produto pela soma. 5 vezes 10, 50, 5 mais 10, 15. Na simplificação, eu sei que eu tenho 10 terços na ligação entre A e B. Ponto, nova linha. Agora eu vou ligar o circuito entre B e C. E aí complica um pouco. Porque se eu entrar com a corrente por C, por exemplo, na figura, eu tenho um nó e dois caminhos. O primeiro está fácil. Eu vou pelo de baixo ali. Eu vou pegar e ir direto pela resistência de 10 até B. Agora, quando eu for pelo de cima, eu vou ir pelo fio de 10 e vou chegar no nó A e dividir esta corrente em dois elementos novamente. Então, na realidade, o 10 de baixo está em paralelo com todo o resto que está em cima dele. O 10 insere com o paralelozinho do 5 e do 20. Primeiro, o paralelo do 5 e do 20, produto pela soma. 5 vezes 20 por 5 mais 20. 100 por 25 é 4. Ali em cima, a série é 4 e 10, 14. E aí eu tenho 10 em paralelo com 14, produto pela soma, 140 por 24. Pega as duas frações e finalmente divide, invertendo o denominador e chega a 4/7. Pergunto para ti aí em casa, está concordando comigo que essa foi a mais difícil da prova? Estão faltando várias, mas depois no final dá uma opinada. Para o pessoal na hora da prova, reitero, na minha opinião, dentro da régua da teoria de resposta ao item, foi a questão mais desafiadora. Gente, partindo para a questão 63, que é uma questão que exige um certo conhecimento matemático, também ficou certamente dos 500 pontos para cima. Ela fala de algo muito prático, ela fala na frenagem de um carro e pede o gráfico, e aí é que está a armadilha da questão. O aluno está acostumadíssimo a trabalhar gráficos velocidade e tempo. E a questão está pedindo a velocidade em função da distância, do deslocamento que o carro faz na frenagem. Porque quando um carro freia, o motorista jamais vai começar a redução da velocidade no exato momento em que ele percebeu a necessidade dessa redução. Quem já fez autoescola sabe, existe o famosíssimo tempo de reação da frenagem. Desde a percepção da necessidade da frenagem até que o pé acione o freio. O teu cérebro gasta um tempo para enviar a mensagem lá para a perna, botar o pé no freio. Isso é o tempo de reação da frenagem. Para uma pessoa em estado normal, isso gira em torno de 0,3 segundos. Pessoal, eu tenho dois trechos na frenagem. Durante a reação, o freio não foi acionado, então a velocidade do carro não muda. Então, o primeiro trecho da frenagem é de velocidade constante. Poderíamos dizer que na reta é um MRU. Então, é o primeiro trechinho ali do gráfico da letra D, a velocidade inalterada, porque eu estou reagindo. Quando eu coloco o pé no freio, a velocidade vai diminuir. E aí eu tenho que tomar o cuidado. Se fosse um velocidade e tempo, seria uma retinha, e eu tenho uma alternativa dizendo isso. Mas é velocidade, distância, velocidade e deslocamento. E eu vou lembrar lá da equação do Torricelli, como eu vou parar, minha velocidade final é zero e a aceleração é constante, que entre a velocidade e o deslocamento a gente tem uma relação quadrática, que tem que gerar no nosso gráfico não uma reta, mas sim um ramo de parábola. Então, por esse motivo, na escala da teoria de resposta ao item, certamente a questão também ficou ali dos 500 para cima. Letra D de Dinamarca. Questão de número 66, mais uma questão trabalhosa na prova de física, matematicamente, e exigindo um detalhe importante. O aluno tem que saber que o raio de uma engrenagem é proporcional ao número de dentes que ela tem. Gente, se tu pegar provas de física de vestibulares e até provas anteriores do Enem, olha, raramente uma prova vai trabalhar com essa relação de raio e número de dentes.
Então não é todo aluno que chegou no Enem sabendo essa informação. Na realidade, o que ele está dizendo para vocês é que nós temos um sistema de 4 engrenagens. A primeira delas, vamos começar ali pela pequenininha, ela está em transmissão de movimento com os dentes empurrando a do lado. A engrenagem central, ela está coaxial, ou seja, ela está no mesmo eixo da outra engrenagem pequena. Isso dá para elas a mesma frequência, o mesmo período e a mesma velocidade angular. E a outra engrenagem pequena também está em transmissão de movimento pelos dentes com a engrenagem, finalmente, que contém o ponteiro. O que a gente deve saber, e essa é a pergunta-chave, é a frequência de giro do ponteiro, ou seja, a frequência de giro da engrenagem em rotações por minuto que contém o ponteiro. Vamos à resolução. Pessoal, fundamental a gente saber que quando nós temos uma transmissão de movimento, seja por correia ou corrente, ou seja por dentes numa engrenagem, as velocidades tangenciais das periferias são iguais. E é a partir dessa igualdade de tangenciais, primeiramente de A com B, e num segundo momento de C com D, onde se encontra o meu ponteiro, é que eu chego na minha resolução. Porém, eu preciso abrir essa minha igualdade. Preciso lembrar que a velocidade tangencial é angular vezes raio, e preciso lembrar que essa angular é 2π frequência. Abrindo dessa maneira, o 2π é anulado em todas as duas igualdades, e eu vou começar entre A e B. A frequência do A dada é de 18. Ao invés de entrar com raio, eu entro com o número de dentes, afinal de contas eu tenho o raio dos dois lados. Como o raio e o número de dentes eles são diretamente proporcionais, colocar os raios ou os números de dentes, a relação é a mesma. A frequência da polia B e o número de dentes dela, que é 72. Então as frequências de B e C são, no caso, de 6 RPM. Como é que eu sei que a frequência de B e C é a mesma? Porque B está coaxial com C. A ligação que existe entre as polias das pontas é aquela coaxial do meio. Achando a frequência da B, eu achei a frequência da C. Agora, eu igualo as tangenciais de C e D. Faço o mesmo procedimento, anulo 2π, a frequência da C eu acabei de encontrar a partir da B, entrei com os números de dentes, que em relação direta com o raio vai substituir, e finalmente eu isolo a frequência de giro da engrenagem D, onde está o ponteiro, 2 RPM. Uma questão matematicamente trabalhosa, mais uma que na régua da teoria de resposta ao item, certamente está dos 500 para cima. Bom, a questão 74 já dá uma aliviada. Essa questão me faz pensar em algo localizado justamente em torno dos 500 pontos. Ele nos dá um circuito em paralelo, e o circuitinho em paralelo já contrapõe aquela questão do sorvete. Então, essa questão aqui, certamente, ela está abaixo da questão aquela dos resistores que formavam o sorvetinho, aquela questão trabalhosa, na escala da teoria de resposta ao item. Ele marca para a gente pontos no circuito, pontos A, B, C, D e E. Pessoal, é um paralelo. Vamos fazer o caminho da corrente comigo? A corrente partindo do polo positivo passa inteira pelo ponto A. Então, pelo ponto A passa a corrente total, ali onde eu marquei em amarelo. No primeiro nó, ela se divide. Parte desvia para a lâmpada 1, parte vai, no caso, desvia para a lâmpada 3, e parte, no caso, vai seguir viagem para as lâmpadas 1 e 2. Então, no ponto B, está passando as correntes que vão para as lâmpadas 1 e 2. Naquele outro nó, aquela correntinha que passou por B, já vai dividir indo para as lâmpadas 1 e 2. Lá no ponto C, passa a corrente da lâmpada 1 sozinha, no ponto D, a corrente da lâmpada 2 sozinha, e naquele nó inferior, aqui embaixo, novamente a corrente se junta e passa a total pelo ponto E. Então, em A passa total, em E passa total, em B passa aquela que vai para 1 e para 2, para do meio e para de cima, em C passa só a corrente da lâmpada 1, em D só a corrente da lâmpada 2. Isso nos leva à alternativa A de Alemanha. Essa questão já está, em relação a praticamente todas as questões anteriores, abaixo na régua da teoria de resposta ao item.
Partindo para a questão 77, uma questão muito interessante que envolve colisões. Ela afirma que dois carrinhos 1 e 2 estão sobre um trilho e que a tabela ao lado está mostrando a posição em centímetros ocupadas pelos carrinhos ao longo do tempo. O que é possível perceber? Que o carrinho 1 está andando, afinal de contas, de 0 para 1 segundo a posição desse carrinho variou. Já o carrinho 2 manteve a posição nesse primeiro segundo, ele está parado. E ele vai receber a colisão do carrinho 1. E pela tabela, a gente consegue enxergar que esses carrinhos devem andar juntos após a colisão. O próprio texto corrobora essa informação. Se eles vão andar unidos após a colisão que ocorreu foi completamente inelástica. Os corpos estão unidos após a colisão. A perda de energia cinética na colisão foi a máxima possível. Pessoal, ele quer saber qual é a massa do carrinho 2. Ponto de partida, eu vou na tabela e descubro qual é a velocidade do carrinho 1 antes da colisão, porque o 2 está parado. Eu vejo que a posição do 2 ao longo do primeiro segundo não se alterou. E a velocidade do conjunto após a colisão. Veja bem, os dois carrinhos estão na mesma posição em cada instante após a colisão. Isso prova que eles estão unidos e andando unidos. Em qualquer colisão, pelo fato da força no momento da colisão ser interna, não há alteração na quantidade de movimento total do sistema durante a colisão. Por isso a gente pode afirmar que a quantidade de movimento total de um sistema imediatamente antes da colisão é a mesma quantidade, o mesmo momento linear do sistema imediatamente após a colisão. E esse momento linear, essa quantidade de movimento, é o produto da massa e da velocidade. Antes da colisão, o carrinho 1 de 150 gramas tem uma velocidade de 15 centímetros por segundo. Nesse momento, alguns estão em dúvida em casa. Alex, eu não tenho que converter para metro por segundo? Não, porque você está fazendo uma igualdade e esse centímetro por segundo virá a ser anulado. O que é importante é que a unidade seja sempre a mesma. Isso sim. Pessoal, o 2 está parado, o momento linear dele é 0 antes da colisão. Após a colisão, eles estão unidos. Então eu considero a massa do 150 somada com a do carrinho 2 que eu desejo encontrar. E eu encontrei uma velocidade de 5 centímetros por segundo para o conjunto após a colisão. Eles movimentaram-se da posição 75 à posição 90 durante um tempo de 3 segundos. Então isso são 5 centímetros por segundo. Eu vou isolar essa massa do carrinho 2 e chegar a uma massa de 300 gramas. Na régua da teoria de resposta ao item, deve ter se concentrado abaixo de questões como aquela da usina, questão como aquela do circuito do paralelo, mas é uma questão também que não deve ter baixado ali dos 500 pontos provavelmente. Pessoal, questão de número 82, uma questão com uma contextualização histórica, ela fala do Arquimedes, conta toda essa contextualização, a animação que tu está vendo ao lado ali retrata exatamente o que a questão está mostrando. Havia necessidade de arrastar sobre a areia um barco, um navio de 3.000 quilogramas. E o coeficiente de atrito entre o navio e a areia era de 0,8. Ele usou para isso um sistema de talhas, ou seja, de roldanas livres, roldanas móveis. Vamos lembrar? A roldana fixa, que é aquela roldana presa na parede, é a roldana que vai girar sem sair do lugar. O que ela muda é a direção ou o sentido de uma força através da corda. Já a roldana livre, a roldana móvel, faz com que a força aplicada no eixo dela reduza-se a metade na corda. Ou seja, numa academia, se tu tem uma carga, por exemplo, de 50 kg, um puxão de 500 newtons, de 50 kg força para baixo, e a roldana é livre, em cada ladinho da corda na roldana, tu tem ali 50 kg força, 25 kg força. Se tu tem 50 para baixo, em cada cordinha do lado tu tem 25 kg força. Quer dizer, cada roldana livre pega a carga que está no eixo dela e divide por 2. A pergunta dele é a seguinte: se foi feita uma força de 400 newtons para conseguir arrastar o barco, quantas roldanas livres foram necessárias para essa grande massa de barco ser puxada por apenas 400 newtons? Detalhe é o seguinte, eu já vi algumas resoluções dessa questão no YouTube em resoluções por escrito. E é incrível como o pessoal
parte para complicação matemática, né? Tudo que a gente fez até agora foi utilizando a matemática do jeito mais simples possível. Pessoal, não tem por que complicar uma coisa que não precisa ser complicada. Ali no desenho, eu marquei em vermelho para ti a roldana fixa, aquela que só gira, e as livres, aquelas que vão se movimentar quando eu puxar a carga. As que vão reduzir a carga sempre a metade da força do eixo. Existe uma fórmula. A força final que eu obtenho no sistema de talhas é a carga que eu puxo dividido por 2 na N, onde N é o número de roldanas livres. A gente até costuma dizer que a redução da força que eu tenho é uma redução exponencial. Mas não precisa fazer o trabalho matemático com essa exponencial. Olha o que eu vou fazer, não te esquece, hein? Ele conseguiu puxar com 400 newtons. Eu tenho que descobrir quantas roldanas livres vão me permitir arrastar o barco com 400 newtons. Eu preciso, para isso, vencer a força de atrito estática máxima entre o barco e a areia, para ele arrastar. A força de atrito estática máxima é a normal vezes o coeficiente. No caso do barco, apoiado numa superfície horizontal, a normal e o peso têm valores iguais. Massa vezes gravidade no peso. Eu tenho 3.000 newtons de barco, vezes 10 de gravidade, são 30.000 newtons de normal. Coeficiente de atrito 0,8, isso me dá 24.000 newtons de força a ser vencida. Agora sim, ou tu vai para uma complicação matemática, ou nós vamos simplificar a tua vida. Vamos simplificar. Cada roldana livre pega essa carga e reduz a metade. Eu vou reduzindo até conseguir chegar nos 400. É chegada a hora, então, de encontrarmos a resposta. Como é que nós vamos encontrar a resposta? Se eu for por exponencial, eu vou ter um trabalho matemático bem exigente. Gente, vamos simplificar. A gente sabe que cada roldana livre pega a carga e divide por 2. Eu vou fazer isso até poder chegar nos 400 newtons, que foi a força que ele fez para puxar a corda. Então, vamos contar. Tu pode fazer um palitinho e eu vou contar nos dedos, tá? Uma roldana livre, 24 por 2, 12. Segunda roldana livre, 12 por 2, 6. Terceira roldana livre, 6 por 2, 3. Quarta roldana livre, 3 por 2, 1.500. Quinta roldana livre, 1.500 por 2, 750. Sexta roldana livre, 750 por 2, vai te dar quanto? 375. E aí eu já consegui chegar nos 400. Então, com 6 roldanas livres, ele fez uma força de 375, quer dizer, com 400 ele conseguiu puxar o barco. Então, basta tu pegar esses 24.000 e ir dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, e cada divisão é uma roldana livre que você tem. Então, nesse caso, B de Bélgica. Gente, a questão de número 84 é uma questão muito usada em provas. Ele diz que no experimento, o professor deixou 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e uma de alumínio, sobre uma mesa do laboratório. Pediu para os alunos, depois de algum tempo, e por que depois de algum tempo? Para que essas bandejas entrassem em equilíbrio térmico com o laboratório. O laboratório, a bandeja de plástico e a bandeja de metal estão à mesma temperatura. Porém, ao colocar uma mão sobre cada bandeja, os alunos afirmaram que a bandeja de alumínio estava mais fria do que a de plástico. Sensação térmica. Não é verdade. A temperatura delas é a mesma, é a temperatura do ambiente. E aí, gente, a impressão de uma estar mais fria do que a outra é pela condutividade térmica. O corpo humano estava mais quente que as 2 bandejas. Teve uma perda de calor para as 2. Mas como o alumínio é um condutor térmico, o fluxo de calor na perda para o alumínio foi maior e te deu uma sensação do alumínio estar mais frio. Bom, depois ele vai chegar e colocar sobre essas bandejas uma pedra de gelo, um cubo de gelo. E vai observar que nesse caso a taxa de derretimento do gelo vai ser maior para qual das bandejas? Olha, novamente, as 2 bandejas estão a uma temperatura maior do que o gelo que supomos esteja a 0. Aonde o gelo vai derreter mais rápido? Vai derreter mais rápido naquela bandeja que conseguiu um fluxo de calor maior para o gelo. A bandeja está mais quente, o gelo está mais frio, o calor vai fluir da bandeja para o gelo.
Então, como o alumínio é um condutor térmico, ele vai conseguir propagar calor para o gelo numa taxa maior em relação ao tempo. E dessa maneira, eu vou conseguir derreter o gelo na bandeja de alumínio mais rápido do que na bandeja de plástico. A letra A de América fala isso. Eu vou derreter o gelo mais rapidamente na bandeja de alumínio porque ela tem uma maior condutividade térmica em relação à bandeja de plástico. Essa, na régua da teoria de resposta ao item, já deve ter dado uma aliviada, muito provavelmente abaixo dos 500 pontos. Gente, questão 86, uma questão que alguns alunos disseram assim, é fácil. Porém, quando a gente trabalha em sala de aula com o aluno, e essa questão fica, por exemplo, como tarefa para o aluno, muitos alunos têm dúvida nela. E isso indica que na hora da prova isso ocorreu. Então, talvez não seja assim tão simples como muita gente pensou. O que ele afirma é que ele colocou manteiga numa bandeja, tá, de maneira uniforme, uma camada de manteiga, colocou essa manteiga dentro de um micro-ondas e retirou a manteiga, vendo que algumas partes da manteiga tinha derretido mais, né? Ali onde eu tenho, por exemplo, uma situação 1, uma situação 3, uma situação 5, e outras situações teriam derretido menos. Então, ao se verificar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos onde a manteiga tinha derretido mais e 2 pontos onde ela tinha derretido menos. Isso gerou uma onda estacionária dentro do micro-ondas, né? E ele quer saber, e ali eu sublinhei para ti, que 2 pontos consecutivos onde a manteiga teria derretido. A manteiga vai ter derretido onde a energia incidida sobre ela é maior. Aonde eu marquei em salmão ali, naquela cor ali um pouquinho mais voltada para o laranja, em 1, 3 e 5, a interferência foi construtiva. Isso te dá uma máxima intensidade de radiação eletromagnética. Onde eu marquei em verde, ela foi destrutiva. Isso te dá uma mínima intensidade de radiação eletromagnética. Como ele quer pontos consecutivos, eu vou marcar 1 e 3 ou 3 e 5. A prova optou por colocar 1 e 3, que no caso aí da prova azul, está na alternativa A de Alemanha. Pessoal, questão 88, uma questão que alguns alunos até pensaram, mas ela não é de biologia, não, ela é de física. Então ele está trabalhando num procedimento terapêutico que vai se basear em elevação de temperatura de célula em determinada região do corpo. E ele fala no uso de nanopartículas magnéticas, que vão ser fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético externo, alternado, variável, vai ser utilizado para promover a agitação das nanopartículas. Isso vai aquecer a célula para realizar o tratamento. A pergunta dele é o que vai gerar uma elevação de temperatura. Vamos falar em algo nada a ver com a nanopartícula. Vamos falar num carro freando. Quando o carro freia, você aperta o pedal do freio, o carro perde o movimento, ele perde a energia cinética, a energia não pode ser destruída, só transformada. E lá no disco de freio e na pastilha, o atrito realizou um trabalho. E esse trabalho transformou a energia cinética em térmica, em calor. Algo muito semelhante está acontecendo aqui. Quando o campo magnético variável é aplicado nas nanopartículas, como a animação que você está vendo, existe um atrito entre elas. E em função desse atrito, nós temos uma energia dissipada na forma de calor. Esse calor vai ser transferido à célula. Isso está na alternativa B de Bélgica. Dá para considerar em relação às questões de física, essa como uma daquelas que na régua da teoria de resposta ao item deve ter ficado mais embaixo na escala, deve ter tido uma das menores pontuações. Pessoal, a gente espera que tu tenha aproveitado bastante essa resolução. Aproveita para assinar o nosso canalzinho do YouTube. Você sempre tem muita prova resolvida, entrevistas com profissionais da área de educação, professores de outras matérias, profissionais da área da saúde. Nós temos no nosso canal só conteúdo realmente relevante. Então tu pode assinar o alexmosman.tv, conhecer o nosso site no alexmosman.com ou então utilizar o nosso serviço que a gente lançou esse ano, é um serviço totalmente free, gratuito, que é o Alex Mosman Simulados. Lá tu vai poder fazer simulados sem custo nenhum, de todas as partes da física, regulando o tempo da prova que tu quer e construindo métricas, construindo dados. Sempre que tu acessar o Alex Mosman Simulados, tu
tu vai poder avaliar qual é o grau de evolução que tu teve. Então aproveita, dá uma visitada, porque a gente está com bastante material para ajudar vocês rumo a esse bom desempenho, rumo à aprovação. A gente agradece a atenção e um forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.